agitado. Hoje a polícia começou na manhã, dessa quinta-feira, uma operação contra desvios do INSS, mais uma fase da operação. Teve gente graúda aí sendo presa. O senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão, foi um dos alvos das buscas e apreensões. Ele foi alvo ali em relação a buscas, que foram feitas, já se manifestou, a gente vai trazer a manifestação dele, mas também outras pessoas importantes, até o secretário do INSS, também teve o filho do careca do INSS, perdão, eu não posso chamar ele assim, que ele não gosta. Mano Ferreira. O careca não gosta de ser chamado de careca, mas o filho do careca é um dos alvos dessa operação, que traz mais uma vez à tona o quanto que o governo tem a explicar a respeito do roubo dos aposentados. E vale destacar que o envolvimento do senador Everton Rocha já tinha sido antecipado pelo nosso repórter Bruno Pinheiro, David. Muita gente querendo falar sobre essa operação, fazer todas as análises, mas vamos com informações ao vivo com o nosso apresentador do Tempo Real. Bruno Pinheiro já está conectado aqui com a gente para trazer os detalhes, porque já vem de uma longa apuração também envolvendo esse tema, e agora o Bruno vai poder explicar ponto a ponto para a gente. Fala, Brunão, muito bom dia. Ótimo dia a você, quem nos acompanha aqui na Rede Jovem Pan. Cerca de 6 meses já, na verdade, que esta apuração estava em andamento. E quando, lá no início desta investigação do INSS, eu conversava com alguns nomes ligados a algumas entidades, eles me revelavam que tinham conhecimento, sim, que alguns representantes do Congresso Nacional estavam envolvidos. A gente contou aqui em primeira mão e exclusivo na Jovem Pan que tinham entidades revelando o nome do senador Everton Rocha, que ele tinha esse elo com os consignados, com os bancos, era ele quem fazia essa intermediação em São Paulo, com o lado do mercado financeiro, com essas agências, e aí conseguiam facilitar esses descontos. Isso o que eu ouvi. Um desses representantes dessas entidades chegou a me falar o seguinte: olha, nós estamos errados, mas não é somente nós, porque nós só conseguimos avançar porque lá no Congresso nós conseguimos esse acesso. Então, de que forma era isso? Alguns representantes do Congresso Nacional, nomes de esquerda, do Centrão e até nomes ligados também à direita, à atual oposição ao governo federal, tinham algumas articulações, tinham acesso a algumas áreas, a algumas entidades, e era lá que eles conseguiam articular. No ano que vem, em 2026, a CPMI do INSS, ela vai chegar numa etapa final, que é a etapa dos consignados. E era lá, de acordo com quem eu conversei, ligado a essas investigações, que Everton Rocha conseguia facilitar esse acesso em relação aos consignados. Sobre o careca do INSS, ele esteve lá não somente no gabinete do senador Everton Rocha, como também na residência. Se a gente já tiver essas imagens aí da casa do senador Everton Rocha, é uma casa muito ampla, que na parte dos fundos ele faz uma espécie de um churrascão, uma costela de fogo de chão. E é lá que reúnem vários nomes, são tanto empresários, ou seja, representantes, quem quer fazer um lobby, enfim, são convidados. Mas ele disse que quando Oi. Não, a gente está... Não, só para te explicar, a gente está sem retorno de vídeo, A gente está mostrando as imagens ali com vários carros de luxo, inclusive a parte que você acabou de citar ali dos fundos da casa. Então já está rodando essa imagem aí para o nosso público. Para quem está no rádio, é uma ampla casa ali, realmente uma varanda generosa para que esses churrascos com fogo de chão... É uma daquelas mansões de Brasília, que fazem sucesso reunindo os parlamentares. E área nobre, Eu gostaria que você explicasse também sobre o secretário, não só sobre o senador, mas também sobre o secretário que foi preso e por que, aliás, foi alvo de busca e apreensão, e por que também do careca, o filho do careca do INSS. Essa ligação, o esquema do INSS, David, virou um negócio de família, na verdade, que quando um não estava, o outro era quem representava, Então tinha várias áreas, na verdade, uma espécie de uma assessoria, ou que conseguia falar com nomes dentro do próprio INSS para fazer o desbloqueio em massa desses nomes, desses CPFs. Então, em cada área tinha essa atuação. E quando foi juntando todo esse quebra-cabeça, nós também falamos aqui na Jovem Pan, em Os Pingos nos Is, inclusive, que as entidades não queriam ficar sozinhas, isolada com essa imagem de que eles tinham roubado os aposentados, que eles iriam contar.
quem de fato tinha ajudado isso a acontecer. Então, quando esses nomes começam a ser identificados, eles vão compartilhando mais informações, tanto nos aparelhos celulares, comprovantes que foram enviados de pagamento, ou seja, esses valores que vão sendo reunidos vão ramificando. E aí justamente que a Polícia Federal conseguiu identificar então esses novos nomes nesta quinta-feira. Agora, isso assusta o Congresso Nacional, porque o seguinte, alguns têm uma imagem de que é só se eleger, virar um candidato ou virar político, que ele vai conseguir, no bom sentido ou no mau sentido da palavra, roubar muito fácil. Mas até para conseguir ser inserido no esquema de corrupção aqui na capital federal, ele precisa estar muito bem relacionado. Então é justamente isso, não era qualquer um que estava envolvido nesse esquema, eram nomes muito bem relacionados, articulados dentro e fora do Congresso Nacional, é o que representa essa operação da Polícia Federal de hoje, um pouco mais cedo. Exatamente, inclusive quem acompanha a coluna do Bruno Pinheiro no nosso site já viu algumas informações que foram adiantadas então sobre essa ligação, esse elo. O Bruno Pinheiro segue apurando, provavelmente mais informações no tempo real, mas a gente vai repercutindo à medida que as informações também vão chegando, porque os policiais da PF estão na rua nessa manhã, nas ruas, nessa manhã. Muito obrigado por enquanto, Bruno. Valeu. Vamos seguir aqui com a bancada? Diego Tavares, é de causar uma indignação, assim, vendo que esses acordos são feitos com churrasco, tudo, lesando pessoas aposentadas, pensionistas, que trabalharam a vida toda para ter o benefício e têm descontos irregulares. Pois é, David Tarso, enquanto tem velhinho passando apuro para comprar remédio por falta de dinheiro, a classe política, a elite do funcionalismo público está lá comendo costela de fogo de chão e organizando o esquema de corrupção. Realmente é revoltante. Mas essa presença do senador Everton Rocha, ela não é, de certa forma, novidade. Já em junho, salvo engano, foi o deputado Kim Kataguiri que foi processado por ele, foi levado ao STF, uma queixa-crime por parte do senador. Por quê? Porque justamente o deputado Kim Kataguiri fez um vídeo, soltou um vídeo nas redes sociais, ligando o Everton Rocha. É até curioso que todas as falas dele na CPMI, ele deixa muito claro, senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão, vice-líder do governo Lula, ele sempre frisa isso justamente porque o senador o levou ao STF para responder por difamação em razão de um vídeo no qual o deputado o conecta ao escândalo do INSS. Ao que parece, pelas investigações, o deputado Kim Kataguiri estava correto. Claro, o senador vai ter direito de defesa aí, mas o efeito que nós acompanhamos a partir dessas operações da Polícia Federal costuma sempre ser de queda de peças de dominó, né? Agora, a partir dessa busca e apreensão, se apreende o celular e novas figuras aparecem no esquema e assim a grande teia começa a ser revelada. Isso é especialmente ruim para o governo Lula, porque agora nós estamos entrando em ano eleitoral. E essa etapa final, a qual o Bruno Pinheiro fez referência, vai começar a explodir justamente agora que os políticos passam a entrar em campanha. Vai ter muita gente tendo candidatura prejudicada em razão do escândalo do INSS. E agora também, né, a gente, é igual você disse, os celulares são fundamentais para que a polícia encontre evidências. Só tem que ver se é o uso do celular, se é de outro, que eles se comunicavam, ou se esses acordos eram feitos presencialmente, porque aí também precisa uma construção de provas. O Everton Rocha, ele se manifestou por meio de nota, nossa produção tem aqui, dizendo que recebeu a notícia com surpresa sobre a busca na residência dele, mas que está com serenidade e se colocando à disposição para esclarecer os diferentes pontos dessa investigação da Polícia Federal. Dias Peixoto. É uma situação que mostra o envolvimento político. E aqui não necessariamente as investigações não estão concluídas, mas os indícios são claros. E mais uma vez, no INSS, na CPMI, nós já vimos isso, como agentes políticos, agentes que estavam em cargos, no mínimo, foram omissos em relação ao esquema, em relação a investigar e ir atrás dos problemas que se aconteciam ali, né? Que eram sequestro de aposentadoria, roubar idoso em relação a um benefício que lhes era direito. Então é uma situação muito triste. Eu acho que esse processo do deputado Kim Kataguiri, aqui de São Paulo, e do senador mostra bem que também há políticos que falam sobre isso. Há bons políticos que lutam pelas pautas anticorrupção e que denotam isso mesmo diante de ameaças judiciais. Então também se mostra um bom trabalho investigativo que está há 6 meses
de agora, né? Ou seja, não era tão surpreendente, assim. Não foi uma investigação que a PF chegou e uau, ninguém esperava. Não, demorou 6 meses e já tinha deputados denunciando. E foram mais de 56 mandados hoje, em várias prisões preventivas. Então, que as fases e as operações da Polícia Federal na investigação do INSS, que é um dos maiores escândalos de corrupção do Brasil, que tem muito, sigam a todo vapor. Agora, será que a gente vai ver também delações sendo realizadas, Aninha? Olha, eu espero que sim. Eu espero que quanto mais a gente tiver de conjunto probatório, e aí a delação a gente pode considerar uma prova, embora ela não seja concreta como outras, ajuda a esclarecer o que aconteceu exatamente. O que me chama a atenção é que a Jess coloca aqui, não, isso não veio do além, demorou 6 meses para acontecer. E eu entendo perfeitamente que nós temos que seguir certos trâmites, certos procedimentos, sim, e isso leva tempo. No entanto, o senador, ou quem mais que seja afetado por essa operação, teve aí 6 meses para conseguir sumir com todas as provas possíveis e imagináveis. Então, a gente está diante aqui de um verdadeiro conflito de interesses. E veja, eu sou advogada, eu sou legalista. Eu acho que a gente tem que seguir todos os ritos processuais para evitar que haja o cometimento de abusos e irregularidades. Mas nesse caso, em que a gente está falando de um esquema bilionário, com muita gente importante envolvida e que prejudicou tantas pessoas vulneráveis no Brasil, 6 meses para a gente conseguir caminhar numa investigação me parece muito tempo. E esse tempo, ele joga a favor de quem cometeu o crime, porque ele tem tempo para se prevenir e jogar fora todas as provas. Eu queria só fazer... Dificilmente os celulares são os mesmos. Por quê? Porque... todo mundo sabe, ou talvez se você não saiba, estou te contando agora. Se você apaga a sua conversa de WhatsApp, você não apagou do dispositivo de fato. O aplicativo israelense, né? A Polícia Federal consegue, as polícias conseguem recapturar aquela conversa. Então, qual é o único jeito de você zerar isso? Você trocar de celular. Quebrar o passado, vender, não sei. Então, ele teve tempo, e não só ele, mas qualquer pessoa que tenha toda essa sensação vai ter bastante tempo para fazer isso. Por isso a operação do Rodrigo Bacelar no Rio foi tão inteligente. Porque eles chamaram ele para uma reunião e aí falaram, então, você está preso. E ele estava com o celular. Ele não conseguiu explicar os 90 mil dentro do carro, algumas coisas que até hoje ele não esclareceu, né? E aí teve deputado também ao longo dessa semana, a gente mostrou aqui no Morning Show falando, tentando se desvencilhar dos celulares, jogando-os pela janela do prédio. Eu posso trazer mais uma camada, porque a Aninha falou de conflito de interesse. Eu quero chamar a atenção para o seguinte. Primeiro, quem é o Everton Rocha? Ele é vice-líder do governo no Senado. Isso significa muito, porque o papel da liderança do governo, e isso inclui o vice-líder no Senado, é negociar, inclusive, liberações de emendas e cargos dos senadores com o governo. Então, essa é uma função central na articulação do poder em Brasília. Não à toa, ele se tornou relator da tramitação da indicação de Jorge Messias como ministro do Supremo Tribunal Federal. Veja só o grau de poder que a gente está falando de alguém que responde à investigação de envolvimento na fraude do INSS, na articulação sobre o destino de um futuro, possivelmente, ministro do Supremo Tribunal Federal. E a história não acaba aí, porque de onde é o Everton Rocha? Do Maranhão. Foi eleito quando? Em 2018. Na chapa de quem? De quem, David de Tarso? Não sei. Flávio Dino era governador, foi candidato à reeleição, tendo como integrante na chapa o Everton Rocha. Flávio Dino, que agora é ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, é o nível de conflito de interesse que a gente tem na República. Quando a gente mistura as funções, mistura a política com o judiciário, mistura pessoas que tiveram cargo como governador, como senador, com ministro do Supremo. Isso tudo é muito ruim para o Brasil de um ponto de vista republicano, porque aumenta a desconfiança sobre
a capacidade institucional de sermos, de fato, um império da lei. Porque quando a gente vai desmontando, pegando o fio e puxando o fio, ele acaba atingindo muita gente graúda, seja direta ou indiretamente. Isso é quase cultura no Brasil, né, mano? Dificilmente uma investigação de um caso de corrupção para naquele investigado inicial, que mostra que existe sim aqui no Brasil um clima de permissibilidade. Ninguém faz sozinho. Para que os políticos corruptos atuem. E falando nessas coincidências, como você trouxe muito bem sobre o Everton Rocha, é bom lembrar também que ele é um político do PDT, mesmo partido do ministro da Previdência Social do governo Lula, o Carlos Lupe. Não estou aqui fazendo nenhuma conjectura a respeito da participação de A, B ou C no esquema, mas são muitas coincidências. Ele demorou para ser afastado também, né? É importante Exatamente. a gente lembrar disso, que depois que foi desencadeada a operação, a primeira fase lá atrás da operação sem desconto, da Polícia Federal, aí o governo, depois de várias tentativas de tentar se livrar dessa situação, aí acabou afastando porque a pressão foi muito grande também em cima disso, né? Porque, de fato, é um escândalo envolvendo diferentes gestões, mas que foi desvendada nessa, né? E aí ficam várias questões. Por exemplo, se esse caso chegar no Supremo, teremos Autonomia. Flávio Dino se declarando como impedido de participar da votação? É Digo pouco mais provável também, né? diante da nossa cultura. Mas é surreal esse grau de conexão que a gente tem entre pessoas que deveriam representar um judiciário independente e pessoas que estão envolvidas dentro da política em esquemas de corrupção que precisam ser apurados com todo o rigor da lei. Não, eu digo da autonomia também da Polícia Federal para que possa atuar, né? Porque se você chega ali com um trabalho e fala, tem isso daqui de prova, tô apresentando aqui. Aí, às vezes, o Supremo a gente vê em algumas decisões, como recentemente, suspendendo a operação. Vamos congelar por enquanto, depois, agora deu prosseguimento. Tô falando do caso do Banco Master. Não, deu prosseguimento depois de uma ampla crítica comum da sociedade, de todos os veículos de imprensa do país e de uma chamada à questão do republicanismo. República também exige método, transparência e saber ver as decisões e como elas soam. Então, não foi bem que um exame de consciência, foi mais uma pressão. E tudo depende muito também do símbolo, né, Jesse? O que é muito triste no Brasil também. Nesse caso era muito palpável. É dinheiro retirado diretamente da conta dos aposentados, dos velhinhos, como nós estamos vendo aqui. O caso do Banco Master é muito maior, mas não tem essa imagem simples, essa imagem facilitada para que as pessoas exerçam a mesma pressão. O que seria também muito bom que acontecesse, porque, ao que parece, no caso do Banco Master, nós temos também grandes figuras da República, da oposição até a base do governo envolvidas no esquema. Não, e tem dinheiro de velhinho também, porque teve fundos de previdência que investiram no Banco Master. Mas eu acho que tem um ponto aqui que é o seguinte, a gente está aqui falando há semanas de vários assuntos e a gente sempre chega à mesma conclusão, de como é ruim essa intersecção entre política, poder judiciário, pessoas muito ricas, donos de banco, e a gente não consegue chegar a uma solução, porque, primeiro, a solução passa pelo próprio Congresso querer mudar essa situação, e a gente sabe que isso é praticamente impossível de acontecer. O segundo passo também teria que vir a partir de uma reforma constitucional, de uma reforma legislativa, ou seja, hoje a sociedade é refém. Nós somos reféns de uma situação que a gente já consegue diagnosticar que é um dos principais problemas no Brasil, que é, de fato, essa bolha de gente poderosa que só trabalha para si mesma e a gente não consegue sair dela. Eu acho que cabe a nós que estamos aqui tentar ao máximo mostrar isso para a população, porque muitas vezes a gente fica perdido em discussões ideológicas, quando, na verdade, estamos todos no mesmo barco. O problema é muito mais embaixo de quem vai ser o candidato da direita e quem vai ser o candidato da esquerda. Por quê? Porque está corrompido o sistema como um todo. E nós, enquanto sociedade, precisamos tentar encontrar uma solução juntos para mudar esse jogo, porque está muito ruim. Senão a gente vai passar o resto da vida aqui sentado nessa bancada falando: ai, olha, ele viajou com fulano. Ai, olha, ele decretou sigilo porque ele foi padrinho de casamento. E fez churrasco no chão. E assim vai. É fato. Agora,